Para estar com Deus, Francisco Faus. Uma oração. Deus sempre nos fala. Vamos começar as nossas reflexões sobre a vida interior dedicando algumas meditações à oração, que é a respiração da alma, o bater do coração cristão, uma necessidade vital para os filhos de Deus. Para início de conversa, lembremos que fazer oração é falar com Deus. A Bíblia diz que Deus e Moisés conversavam como um homem fala com seu amigo. Jesus, que é Deus feito homem, conversava com os apóstolos, com Marta e Maria, e os chamou de amigos. Os verdadeiros amigos, que não são muitos, falam com confiança, de alma aberta. Sabem escutar um ao outro. Contam-se o que trazem no coração. Abrem-se com plena sinceridade. Assim devia ser a nossa oração, ou seja, a nossa conversa com Deus. Mas você talvez me diga, eu falo e eu digo coisas a Deus, melhor ou pior, mas falo em voz alta ou mentalmente, sempre que rezo. Pai nosso, Jesus eu te amo, etc. Não digo que seja fácil rezar de verdade, mas o que não sei mesmo é como eu posso ouvir a Deus, em que consiste ouvir a Deus. Boa pergunta. E, além disso, muito importante, porque a oração deve ser diálogo e não monólogo. Eu não converso com Deus se só fico falando e me escuto apenas a mim mesmo. Sobre o modo de ouvir a Deus, sobre as condições do coração para ouvir a Deus, a maneira de ter certeza de que o escutamos a Ele, e não só a nós mesmos, há muitas coisas interessantes a dizer. Coisas que procuraremos comentar em outras páginas deste livro. Mas, para começo de conversa, vale a pena adiantar algumas dicas. Primeiro, só escuta quem quer escutar. Ou seja, a primeira condição é desejar que Deus nos fale ao coração. Não há pior surdo do que o que não quer ouvir. Em segundo lugar, não se trata de pedir milagres. Não vamos pretender que Deus apareça e nos fale ao ouvido com palavras sonoras. Deus, como diz o profeta Oséias, fala ao coração. Mas, mesmo sem o som das palavras, Deus, que sempre nos vê, nos ouve e nos ama, tem muitos modos de nos falar ao coração. Lembraremos agora só alguns, tendo em conta que esses modos serviram a muitos santos para ouvir coisas decisivas para a vida, que Deus lhe comunicava. Como diz a carta aos Hebreus, Deus, que ao longo da história, falou muitas vezes de muitos modos pelos profetas nestes dias, que duram desde que Cristo nasceu até que o mundo acabe, nos falou por meio do Filho, Jesus. Onde é que ouviremos o que Jesus nos diz? A você, a mim? Nas páginas dos 4 evangelhos. Leia-os devagar. Leia um pouco todos os dias. Leia com toda a atenção. E pense, é uma carta íntima, confidencial, que Deus escreveu para mim. Sempre me dirá alguma coisa. Deus diz-nos muitas coisas por meio dos bons livros espirituais cristãos. Sugiro, por exemplo, começar a ler, sem pressa, o livro Caminho de São José Maria Escrivá, ou um outro livro de espiritualidade cristã. Deus nos fala também, e de modo muito especial, por meio das inspirações do Espírito Santo. Bons pensamentos que nos sugerem, bons sentimentos, luzes espirituais que de repente mostram soluções para problemas ou alertas interiores. Como sinais vermelhos que se acendem sobre os nossos caminhos errados ou apelos para servir os outros e assumir tarefas de apostolado. São inspirações que captamos claramente e que, para serem autênticas, devem ter 4 características. Não sejam contrárias à lei de Deus. Sempre nos impulsionem a amar mais a Deus e aos outros. Ajudem-nos a cumprir com amor os nossos deveres. Deixem a alma cheia de paz. Finalmente, Deus se utiliza para nos falar dos conselhos de boas pessoas, de bons cristãos, bem formados, que têm doutrina e trato íntimo com Deus. Lá no fundo da alma, nós percebemos quando é que esses conselhos estão na linha de Deus e não na linha egoísta do que nós gostaríamos de ouvir. Especial destaque merecem os conselhos do diretor espiritual, se o tivermos. Por ora, fiquemos com essas reflexões, que são apenas um esboço de muitas outras que iremos fazendo mais amplamente nos próximos capítulos. Oração mental. 2. Todos os cristãos costumamos falar com Deus, fazer oração. Umas vezes utilizamos orações já existentes, como os salmos, o terço, as orações e os cânticos litúrgicos. Outros hinos, poemas e cânticos religiosos. Essa é a oração vocal. Outras vezes falamos com Deus em silêncio, só com os nossos pensamentos e com sentimentos do nosso coração, sem nenhuma fórmula fixa. É a oração mental,
Hoje vamos refletir um pouco sobre ela. Penso que todos nós gostaríamos de ter com frequência um diálogo espontâneo com Deus em que falássemos com Ele sobre a nossa vida, os nossos trabalhos, os nossos anseios, os desejos de servir, ou os problemas, dúvidas, indecisões. Mas a verdade é que nem sempre conseguimos. Pode até ser que tenhamos desistido de tentar porque achamos que para mim não dá. Hoje gostaria de lhe dizer que vale a pena fazer um esforço. Porque a oração mental, quando aprendemos a fazê-la, coisa que pode demorar um pouco, é uma fonte maravilhosa de paz, de luz, de perspectivas, de alegrias. Tente. Para ajudá-lo, vou começar sugerindo-lhe algumas ideias. Primeiro, precisamos de uma hora e lugar certos. O Catecismo da Igreja Católica diz: a escolha do tempo e da duração da oração mental depende de uma vontade determinada. Não fazemos oração quando temos tempo, reservamos um tempo, com a firme determinação de não o tomarmos de volta. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. O lugar pode ser o seu quarto, uma igreja, uma capela sossegada, um jardim, uma montanha durante a excursão. O importante é que possa estar só e tranquilo, para se concentrar. Não a faça deitado na cama, porque vai cochilar. E a duração pode ser, por exemplo, de 10 minutos diários. Depois pode ser conveniente aumentá-la. Não esqueça, porém, que uma oração mental íntima, de linha direta com Deus, pode surgir a qualquer momento e em qualquer lugar. Aproveite todas as inspirações do Espírito Santo. Continuemos tratando da oração habitual, em hora e lugar certos. Antes de falar nada, comece pensando no seu interlocutor, em Deus. Faça um ato de fé na presença dele. Por exemplo, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Senhor, que eu te veja com os olhos da fé. Inicie o diálogo com simplicidade. Diga-lhe mentalmente, por exemplo: Senhor, me ajude a falar contigo. Ou Jesus, não sei o que dizer. Ou meu Deus, me desculpe, mas hoje eu vou começar pedindo uma coisa que muito desejo. Se não lhe ocorre nada, faça então como aquele rapaz distribuidor de leite em domicílio, como conhecido de São José Maria, que abria a porta da igreja e só dizia: Jesus, aqui está João, o leiteiro. As palavras na oração, diz o Catecismo da Igreja, não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. Às vezes, pense num assunto concreto, para falar dele com simplicidade. Por exemplo, pergunte a Jesus: Senhor, por que me irrito sempre com fulano? Peça-lhe luz e tente ser sincero diante dele. Será que eu não sou orgulhoso demais e por isso não sei compreender essa pessoa? Leve sempre um livro de oração ou reflexões espirituais. Quando se sentir seco, sem saber o que dizer, abra-o e leia um trechinho. Essa leitura breve poderá ser a pista de decolagem da oração mental e, às vezes, o levará a transformar a oração mental numa meditação mais reflexiva. Uns vão precisar de mais pista para decolar, ler um trecho mais longo, outros de menos. O importante é que, quando uma ideia da leitura nos atinja, façamos o esforço de refletir um pouco e tentar descobrir alguma aplicação prática. Isso é o que deveria fazer. Se isso acontecer, peçamos a Deus forças para melhorar naquele ponto e agradeçamos-lhe as inspirações que Ele despertou em nós. Um exemplo de um texto brevíssimo que poderia ser pista de decolagem de uma boa oração mental é o ponto número 814 do livro Caminho. Um pequeno ato, feito por amor, quanto não vale? Fale disso com Deus. Senhor, quantos atos pequenos, como um sorriso, um pormenor de ordem material, uma pequena ajuda no trabalho, eu poderia ter feito hoje com amor e não os fiz. Ajude-me a enxergar essas coisas e fazê-las. Peça e proponha-se alguma dessas ações. Por exemplo, dizer bom dia de modo mais cordial em casa, ou na escola, ou no escritório. Só isso já seria um bom fruto de oração mental. 3. A meditação. Falemos agora um pouco sobre a meditação, que é uma forma de oração semelhante e ao mesmo tempo diferente da oração mental, ainda que as duas estejam tão interligadas que se fundam em muitos momentos numa coisa só. Quando o Catecismo da Igreja Católica fala da oração mental, o nosso tema anterior diz, citando Santa Teresa de Ávila, que é um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos a sós com Deus. E a chama também comunhão de amor,
Ou seja, é sobretudo diálogo íntimo e espontâneo. Por sua vez, o mesmo catecismo, quando fala da meditação, diz que é, sobretudo, uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. E acrescenta: geralmente utiliza-se um livro. E assim, meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando-o consigo mesmo. A leitura é um espelho em cujo fundo, iluminado por Deus, a pessoa se contempla e se conhece a si mesma. Percebe, assim, mais claramente as falhas, os deveres, os rumos que deve seguir, as melhoras que deve se propor, os ideais de vida fraterna e de apostolado que deve incorporar. Tudo isso é algo que muitos também fazem na oração mental. Mas, ainda que frequentemente a oração mental e meditação se fundam numa só, não esqueça que há orações mentais sem meditação. Nenhuma, ou quase nenhuma, como a da pessoa que diante do sacrário passa o tempo só olhando com carinho e dizendo: Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te amo. É importante entender como é que a meditação pode ser vivida no dia a dia. Vejamos algumas sugestões. Primeiro, um conselho prático já mencionado, em que voltarei a insistir, a propósito de diversas práticas espirituais. Reserve diariamente uns minutos para a meditação num lugar e com uma duração fixos. A meditação tem como ponto de partida normalmente um livro. O Catecismo da Igreja refere-se a 3 tipos de livro: livros impressos, um trecho da Bíblia ou de um livro espiritual, escolhido por nós ou que nos foi aconselhado. O livro da natureza, quando diante do mar, dos campos e vales, de um jardim florido do céu estrelado, meditamos sobre a grandeza e a beleza do Deus Criador. O livro da nossa vida. Como é que eu sou? O que é que acontece comigo? Por que me sinto vazio? Por que não consigo isso ou aquilo? Como cumpro os meus deveres? Que virtudes eu tenho que outras me fazem falta, etc. É preciso fazer o esforço de refletir. Não há mais remédio que vencer a preguiça mental. Mas não devemos meditar trabalhosamente como quem estuda para uma prova escolar, para um concurso público ou para preparar uma palestra. A oração sempre deve ser simples e cordial, sem perder de vista Deus, que está perto do nosso coração. Por isso, não é prático demorar-nos num texto difícil, em que encalhamos, fazendo de braço de ferro com ele para ver se conseguimos entendê-lo. É melhor anotar o trecho difícil para consultar depois a quem possa esclarecê-lo. Detenhamos-nos, pelo contrário, em textos sugestivos, que nos facilitem ver melhor as coisas de Deus e aquelas que Deus nos pede, que nos mostrem o exemplo de Jesus, de Maria, de algum santo, ou que ajudem a fazer exames sobre coisas pessoais que deveriam mudar. Às vezes, basta ler, reler devagar e meditar uma única frase, como quem chupa bala, até que o sabor, a compreensão do que nos diz, penetre na alma. Pode ajudar muito tomar algumas notas em um caderno ou agenda, de papel ou eletrônica. Anotar frases que nos tocaram, ou luzes claras, sobre assuntos concretos, ou soluções concretas que podemos levar à prática. E sempre, no meio da reflexão, convém que vamos entremeando, como pequenas faíscas que aquecem o coração, frases breves do tipo: Jesus, faz com que eu veja. Senhor, que se queres, podes limpar-me. Como diz o catecismo, temos que passar dos pensamentos à realidade, à vida real, à prática, a conclusões que nos ajudem a mudar e melhorar. Nunca pense que a meditação é inútil. Se a cabeça algum dia está cansada ou obtusa, fique só lendo e relendo, chupando bala. O livro Caminho diz com toda razão: persevera na oração. Persevera ainda que o teu esforço pareça estéril. A oração é sempre fecunda. Quer ver os bons frutos da oração, mesmo daquela que parece inútil? As resoluções práticas que nos incentivam a lutar para pensar melhor, trabalhar melhor, tratar melhor a Deus e aos outros, etc. Outras vezes bastará, já será um bom fruto, que tenhamos captado uma luz e fiquemos felizes com isso. Agora entendo a maravilha da Eucaristia, ou o que é ser humilde. Agora compreendo que sou teimoso demais nas discussões e que isso é orgulho.
Num dia em que não conseguimos concretizar nada, será um belo fruto sair da oração melhor dispostos, com mais paz na alma, com mais sede de louvar a Deus e de alegrar os outros. Todos esses resultados são ótimos. Peça a Deus, por intercessão da Nossa Senhora, que sempre brotem da sua meditação. O recolhimento. Qualquer forma de oração, meditação, oração mental, oração vocal, precisa de umas condições favoráveis, da mesma maneira que uma planta só cresce numa terra adequada e com um clima propício. Em primeiro lugar, para orar bem, precisamos das condições exteriores imprescindíveis. Recolhimento exterior. Ninguém consegue conversar com paz no meio do barulho estridente de uma apresentação de rock, nem no meio de gritos de torcidas exaltadas num estádio. É verdade que se pode rezar bem na rua, no carro, no ônibus, num trem atulhado de gente, em meio ao barulho do trânsito, mas para isso é preciso possuir as condições de recolhimento interior de que falaremos logo. Em todo caso, não há dúvida de que deveríamos esforçar-nos por garantir um mínimo de condições exteriores de recolhimento. Concretamente, volto a insistir, orar num local e ambiente que nos permita isolar-nos sem ser atrapalhados. Contudo, bem mais importantes do que as condições exteriores são as condições interiores necessárias para fazer uma boa oração. Vamos pensar um pouco num recolhimento interior. Nunca lhe aconteceu de estar sozinho à noite na cama ou em algum lugar isolado e silencioso e perceber que não consegue se concentrar porque há uma enorme confusão, uma agitação caótica dentro de você? Cruzam pela cabeça como foguetes ou ficam martelando pensamentos variadíssimos. Lembranças do dia que passou, preocupações e medos que ficaram entalados, ansiedade pelo que se esqueceu de fazer ou pelo que terá de fazer amanhã, filmes em que você é o protagonista vencedor ou humilhado e, assim, não consegue se concentrar, nem rezar, nem meditar, nem falar em paz com Deus. Ou será que tem medo de enfrentar a sós com a sua alma porque teme o vazio que nela pode descobrir? Você deve conhecer, como eu, pessoas que são incapazes de ficar 10 minutos sós, em silêncio. Sentem uma espécie de vertigem, experimentam o mal-estar de quem se acha pendurado sobre o abismo do nada. Querem evitar a todo custo ter que escutar a voz da consciência. Por isso, tratam de se esquivar a sinceridade, a verdade, com diversas técnicas de fuga. Horas e horas de internet à toa, de televisão, de som, de baladas, de bebidas, ou simplesmente de cochilo e sono. A alma está vazia e precisam tapá-la. Como vê, acabamos de descrever duas causas de falta de recolhimento interior muito comuns: o descontrole da imaginação, da memória e das emoções, e o medo de ser sincero para enfrentar consigo mesmo. Hoje ficaremos apenas com a primeira dessas faltas de recolhimento interior e tentaremos sugerir alguns meios para consegui-lo. Na próxima ocasião refletiremos sobre a segunda. Para conquistar o recolhimento interior e dominar aos poucos o caos da imaginação, da memória, dos sentimentos, há principalmente 3 meios. Primeiro, um meio muito simples e nada fácil: a ordem. Tanto a ordem material como a ordem nos horários e tarefas. Uma pessoa desorganizada vive com marimbondos na cabeça, que não lhe dão sossego. Tenho muito o que fazer, mas o que eu faço primeiro? Esqueci, não anotei, não previ, e vou chegar tarde e vou perder o prazo. Por que não aproveitei a chance que tive de fazer uma ligação ou uma visita, e de resolver ao menos encaminhar esse problema que agora me aflige ou me deixa frustrado? Passou-me o aniversário de fulano? Não previ bem e agora não dá mais para estudar tudo o que eu precisaria para as provas? Muito bem, disse Caminho. Virtude sem ordem? Estranha virtude. E quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o seu tempo. Aconselho que num dia em que estiver afobado e sentir a agonia de um monte de coisas a fazer que se agitam por dentro, pare. Detenha por 5 minutos a correria. Sente-se. Pegue num papel, melhor numa agenda, e anote os assuntos pendentes, colocando-os em coluna e recolocando-os a seguir pela ordem de precedência que julgar melhor. Depois disso, verá 2 coisas. Os marimbondos não são tantos como a imaginação insinuava.
e o tempo não é tão curto como parecia. Normalmente, dá para fazer tudo ou quase tudo. Como faz falta a agenda e como é grande a preguiça de usá-la. Se ainda por cima percebe que demora demais em certas tarefas, telefonemas ou papo furado, e que poderia também ter aproveitado melhor alguns intervalos e tempos mortos, descobrirá que, com uma ordem bem planejada, o tempo rende bem mais do que imaginava. Então, com o dia assim preenchido e sem ansiedade nas tarefas, chegará à noite ou acordará de manhã com mais paz. Poderá sentar-se, recolher-se e estar em melhores condições de ler e de orar com sinceridade e proveito. Segundo meio, vencer a curiosidade inútil ou má. Os olhos e os ouvidos são janelas, às vezes são bueiros de esgoto. Veja o que deixa entrar na alma por aí. Porque o que entra, fica e depois pica, como os mosquitos e as cobras. É preciso lutar para evitar a curiosidade infantil ou sórdida, descontrolada. É preciso fazer a mortificação de vencer-se neste defeito. Quando se vai conseguindo, nota que a paz aumenta na alma. O terceiro meio, que também não é fácil, mas é possível e muito conveniente. Mal perceba que a imaginação e a memória se agitam com imagens e pensamentos inúteis ou nocivos. Não se largue ao embalo deles, mas procure reagir. Poderá fazê-lo com um ato de vontade. Tenho que parar de pensar nisso, vou pensar em outra coisa. Ou melhor, pedindo ajuda a Deus, Nossa Senhora, ao seu anjo da guarda. Também, por exemplo, à noite, quando não conseguir adormecer, reze seguidamente orações brevíssimas, jaculatórias como faziam os santos, ou os Pai Nossos e as Ave-Marias do Terço, ou se a insônia for mais forte, pegue num bom livro. Alguém recomendava com bom humor um livro pesadão, que possa ter a função de sonífero. Vemos que o recolhimento, no fundo, consiste na conquista do silêncio exterior e interior. Hoje terminarei esta meditação citando-lhe umas palavras da Madre Teresa de Calcutá. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. A intimidade com Deus sempre leva a servir os outros. E o fruto do serviço é a paz. A sinceridade. Na reflexão anterior, meditávamos sobre a necessidade de conseguirmos condições favoráveis, externas e internas, para poder fazer uma boa oração. O recolhimento exterior e o recolhimento interior. Mencionávamos também uma outra condição, sem entrar a fundo nela. Para orar é preciso ter sinceridade, a coragem de enfrentar a verdade no íntimo do coração. Vamos refletir agora sobre isso. É interessante verificar que o primeiro conselho de Cristo sobre a oração que se encontra no Evangelho fala de sinceridade. Quando orardes, diz Jesus, não façais como os hipócritas. Que fazem os hipócritas? Vamos recordar o que Jesus nos diz acerca deles. E ao vermos as máscaras que Cristo lhes arranca da alma, enxergaremos melhor a sinceridade que nos pede. Primeira máscara. No meio da parábola do semeador, Nosso Senhor faz uma citação do profeta Isaías. O coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu ouçarem. Como são claras e fortes essas palavras. O segredo está no final da frase. Não querem se converter, ou seja, não estão dispostos a aceitar a graça de Deus, que os curaria dos seus erros passados e os levaria a mudar. Isso faz com que seu coração se endureça, e essa dureza de coração se manifesta na má vontade, que leva a não querer ouvir nem ver, tapar os ouvidos e fechar os olhos. Que Deus nos livre dessa dureza de coração, mas será que isso não acontece conosco? Às vezes, custa-nos abrir o coração com plena sinceridade diante de Deus, expor sem medo a nossa vida à luz das exigências do Evangelho, dispor-nos a acolher com conselhos de um bom confessor. Simplesmente porque não queremos mudar. Não quero me complicar. O coração deixou de ser manso e flexível e ganhou a dureza da pedra. Agir assim é a mesma coisa que expulsar Deus da alma e dizer-lhe, não me toques, não mexa comigo, não me perturbes, fica longe de mim. Como é bela a sinceridade de uma alma que, quando vai orar, abre de par em par o coração,
disposta a aceitar todas as luzes, inspirações, repreensões e exigências que Deus lhe quer lhe manifestar. Só ora bem uma alma transparente, uma alma corajosa que está disposta a mudar. Segunda máscara, a do fariseu da parábola. Sobe ao templo e ora no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. É a máscara do orgulho, do convencimento, da falsa bondade. Aparentando piedade, o fariseu na realidade se defende. Ele, no fundo, diz a Deus: Veja, Deus, eu sou bom, não tenho pecado, não falho nas minhas obrigações religiosas e não me misturo com pecadores como esse publicano aí. Portanto, estamos quites, o Senhor não tem nada para reclamar de mim, pode me deixar em paz. Você nunca conheceu cristãos assim? Dizem: não cometo pecados, não preciso me confessar. Eu cumpro as minhas obrigações, rezo, vou à missa sempre que posso. Com essa mentalidade é impossível falar com Deus e ouvi-lo. O orgulho cega tremendamente, dizia São José Maria Escrivá. Cuidado, porque esse orgulho que nos leva a justificar-nos vai nos congelando, cristalizando no erro, no mal, na mediocridade. É natural que o Espírito Santo, quando encontra o nosso coração endurecido, nos recorde o que Jesus comentava acerca do fariseu. Não saiu do templo justificado. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos e só dá sua graça aos humildes. Entende-se assim o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração. E que cite como exemplo a oração do publicano, ouvida e aceita por Deus. Tende piedade de mim, pecador. Terceira máscara. Jesus também arranca da alma de alguns hipócritas quando afirma: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Glosando essas palavras, São José Maria falava da oração dos filhos de Deus, em contraste com o palavreado dos hipócritas. Que o nosso clamar, Senhor, se una ao desejo eficaz de converter em realidade essas moções interiores que o Espírito Santo desperta na alma. A oração do egoísta sentimental, que gosta de rezar, que chora ao cantar na igreja, que se emociona como um bom sermão, mas que não procura captar nem realizar a vontade de Deus, é a oração dos hipócritas, que tem 2 vidas separadas, a vida espiritual e a vida prática, real. Quarta máscara. É a que nos mostra com palavras brevíssimas esta frase de Cristo: Quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe os vossos pecados. Se, como acabamos de lembrar, o pedido de perdão é um primeiro movimento da oração, com que sinceridade pode falar com Deus aquele que pede perdão, mas não perdoa? Poucas coisas existem que endureça tanto a alma como o ressentimento. É uma barricada entre o Deus da misericórdia e o pecador, que somos nós. É lógico que entre interlocutores tão díspares não possa haver diálogo.